Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Shabbat Shalom, que seja um sábado de bênção e de vitória. Meus irmãos, aqui estamos para mais um Gotas de Refrigério, programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. Nós estamos apresentando a série sobre a Caravana de Israel 2019 e hoje nós estamos no 8º programa, que vamos falar de Siloé. O pastor Ariovaldo ministrou e espero que você possa assistir e ser edificado por esta palavra para a glória de Deus. E já deixo aqui também meu convite para você que deseja, que tem o sonho de ir para Israel. A Igreja Canaã está organizando mais uma caravana para 2023. Entre em contato conosco, vamos juntos para Israel, será uma grande bênção, amém? Vamos então ouvir a ministração, assistir ao pastor Ariovaldo, palavra gloriosa, amém? Graça e paz, irmãos. Vamos pedir a atenção de todos agora para a gente poder fazer este comentário. Muito já foi falado sobre este lugar, mas como foi falado o pastor, sempre Deus tem algo a acrescentar para a gente, né? Então eu gostaria de ter uma palavra de oração para que Deus conduza o nosso comentário em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por esse dia, por estar vivendo nesse cenário onde o Senhor foi estabelecido, a arca do Senhor, o tabernáculo do Senhor, onde Israel pôde tornar esse lugar o centro da adoração e da comunhão contigo. Muito obrigado por estar tendo essa oportunidade nesse dia para conduzir a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua bênção nos siga, que a Tua graça nos edifique nesse dia. Nós pedimos a Tua bênção, ó Deus, e a orientação nessa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler aqui um versículo da Bíblia, Josué 18:1, que diz: E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Então nós encontramos neste versículo uma comprovação bíblica de que foi neste lugar chamado Siló ou Shiló em alguma tradução, que o povo de Deus se aceitou depois de uma longa trajetória que começou lá na terra do Egito, quando eles saíram do domínio de Faraó e cruzaram o deserto, andaram 39 anos, e nesses tempos que eles caminharam, vimos tantas coisas que aconteceram ao longo do caminho, mas depois de tanto labutar, depois de tanto sofrer no deserto, eles encontram neste lugar um lugar de descanso, um lugar de repouso, tanto para eles como para o tabernáculo e a arca que o seguia desde aquela ocasião. Então nós temos aqui um fato histórico a comentar. E nesse fato histórico a gente vê que aqui neste lugar aconteceu uma história que envolve 395 anos. São mais de 3 séculos. E a vida do povo foi desenvolvida aqui. Então aqui neste lugar se iniciou uma longa jornada de atribuições para as 12 tribos de Israel. Em primeiro lugar, este lugar se tornou um centro administrativo, porque foi daqui que Josué decidiu dividir as terras aos filhos de Israel. Foi lançado sorte para que não pudesse fazer nenhum tipo de opção, visando qualquer tribo em particular. Então foi feito sorte, e essa sorte caiu em cada nome que recebeu a sua porção, como está descrito lá nos mapas que a gente acaba lendo, vendo nesse tempo de hoje. Fazendo isso, cada pessoa, na pessoa da liderança das tribos, estariam conquistando os lugares, porque ainda tinha cananeus aqui. A terra não ficou limpa de imediato para que o povo viesse assumir. Eles estavam simplesmente entrando no lugar que Deus prometeu, mas havia ali pessoas que deveriam ser conquistadas e o território ser tomado para ser do povo de Deus. Aí a pergunta que vai ao coração da gente é: por que Deus tirou os cananeus e colocou o povo de Israel? Então lá em Deuteronômio capítulo 8 ele responde essa pergunta. Ele diz que ele tirou o povo daqui porque o povo era de cerviz dura, era duro de coração, extremamente idólatra. Eram povos que lançavam seus filhos às mãos dos deuses para serem queimados vivos.
E era muito difícil encarar essa situação. Então Deus disse que por causa deles que eu estou colocando vocês aqui. Então Deus vai dar diretrizes para Israel viver nessa nova terra. Isso nos remete a uma aplicação que nos pensa desse jeito, que nos leva a pensar desse jeito. Deus tem prometido algo para cada um de nós e este algo é verdadeiro, mas há de ser necessária uma conquista, há de ser necessária uma luta, uma adversidade, vencer determinadas oposições para que a gente conquiste aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu algo para a gente, mas isso não vai ser adquirido de graça. Isso vai ter que depender da nossa predisposição de se lançar contra esse objetivo para poder conquistar. Tantas pessoas iniciam a vida cristã de maneira contente e feliz, mas nos primeiros obstáculos essas pessoas acabam desistindo da fé. Ou aqueles que andam já no meio do percurso, estão a caminho para a vitória, quando chega lá, neste momento ele acaba perdendo a sua fé e o seu objetivo acaba sendo colocado de lado. Lembro-me de que uma pessoa comprou um campo onde havia ouro e ele comprou aquele campo, vendeu tudo aquilo que ele tinha e comprou aquele campo e começou a cavar um buraco para ver se achava o ouro. E ele cavou um dia, cavou dois, fez um buraco muito fundo, ele já precisava de escada para descer e um dia ele, muito aborrecido, pegou a sua picareta e lançou na terra. E à medida que ele fincou aquela picareta na terra, ele disse: eu nunca mais volto neste lugar. Subiu e a primeira pessoa que ofereceu o primeiro valor para ele, ele vendeu, muito barato, aquele terreno que ele comprou por muito dinheiro. Então aquele que comprou, ele agora falou assim: bom, eu já tenho um caminho andado, então eu vou continuar. Então ele tirou a picareta, na medida que ele tira a picareta, na ponta da picareta ele encontra uma pepita de ouro. Então aquele homem só bastava dar mais uma picaretada. E às vezes para cada um de nós é isso, às vezes falta pouco para a gente chegar no lugar de conquista, mas a gente acaba desistindo. Mas Israel, ele continuou, mesmo diante de oposições, mesmo diante de conquista, diante de guerras, ele conseguiu fazer aquele lugar ser das suas famílias e ali crescerem, plantarem e prosperarem. Então esse é um contexto histórico que se soma também à vida de Samuel, que é também um importante ministro daquela ocasião. Este Samuel, que foi fruto de uma promessa que Deus fez a Ana ali dentro do tabernáculo, e esse menino nasce, segundo o dizer bíblico, e ele é devolvido para o santuário como prometeu a mãe, e agora Samuel cresce naquele lugar, ele cresce mas já com um chamado no seu coração. E ele agora, ele começa, dentro da sua visão de seriedade para as coisas de Deus, ele começa a olhar os filhos de Eli, o sumo sacerdote, e vê que esses filhos estavam agindo de maneira errada. E ele passa então a reportar para o sacerdote, dizer para ele o que estava acontecendo. E os filhos não gostavam dessa situação. E o sacerdote Eli, por sua vez, fazia vistas grossas e não corrigia os seus filhos. E isso foi acontecendo ao longo dos anos. Chega então a profecia de Samuel dizendo que Deus haveria de agir na casa dele com rigor, que não haveria mais descendente deles nessa terra, porque ele, como sacerdote e nem como pai, corrigiu seus filhos. E esses meninos então, eles saem para uma guerra e agora dizem: a Arca da Aliança é que dá poder para a gente conquistar a batalha. Mesmo diante da vida pecaminosa que eles estavam, ele pegou aquela arca e foi conduzindo em batalha, pensando que iria conquistar o inimigo daquela maneira. E ele então sofre a morte, os dois meninos morrem e a arca do Senhor é levada naquele momento. E à medida que a arca se foi, o sacerdote Eli morre e o tabernáculo foi destruído, como vocês já viram aí no filme. Então essa situação entristeceu muito, primeiramente o coração de Deus e depois o coração de Israel, porque eles estavam no processo de assumir a propriedade pela qual Deus estava destinado. Mas naquele momento ele passa então a perder os seus filhos, a perder a sua vida e as coisas continuaram e Samuel continuou a sua vida. Irmãos, a Bíblia declara para nós, se nós não andarmos corretamente diante das coisas referentes a Deus, a gente não poderá conquistar e vamos atrair situações ruins, não somente para nós, mas para os nossos descendentes. Então ele estava tendo a figura do pai e a figura de ministro.
Então ele estava numa posição que merecia ter um tanto de cuidado. E aqueles moços, infelizmente, agiu de maneira errada, pensando que uma vida pecaminosa poderia contribuir para uma vida de santidade carregando algo santo. Então isso leva a gente a pensar que há necessidade da gente estar meditando nas coisas de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nesse chamado Ele quer que a gente siga da maneira pela qual Deus se estabeleceu. E o pequeno Samuel, então, acabou assumindo uma posição de destaque em Israel. Estava falando para os irmãos que ele teve uma vida exemplar, que ele era conhecido como um sacerdote, como um profeta e como um juiz de grande escala, a ponto dele ter de Dan a Berseba, ou seja, de norte a sul, testemunho de todas as pessoas de que ele era um homem bom. Eu acredito que não tem nada melhor nessa vida do que as pessoas olharem para a gente com bons olhos, ver o bom testemunho do que a gente está demonstrando. É muito melhor do que uma boa prédica, do que uma boa preleção. Então que a gente viva diante dos olhos da nossa congregação, diante do povo, essa verdade que Samuel passa para nós e estar ministrando nessa situação. Mas ali também uma outra coisa interessante aconteceu, que a arca do Senhor foi levada. E quando a arca de Deus é levada de Israel, é levada a presença de Deus manifesta. Então quando Israel perde referência de Deus, ele perde também aquela situação de santidade, de devoção, de adoração, porque o tabernáculo e a arca foram dados para que eles tivessem um encontro com Deus. A cada momento que o sumo sacerdote entrasse e fazendo o seu cerimonial, eles tinham a manifestação do Shekinah de Deus e poderia, nesse momento, se alegrar com Deus pelo perdão dos pecados. E agora a arca se foi. E nós sabemos que hoje, no meio cristão, muitas pessoas estão com o coração vazio porque a arca se foi. A arca foi embora por muitos motivos que a gente não deve pautar, mas existem muitas pessoas que estão aí com o coração vazio e querem declarar e querem continuar usando as coisas pelas quais conquistou no âmbito profissional, no âmbito carnal, no âmbito natural. Mas Deus ele quer colocar dentro de cada pessoa uma arca, uma presença para que a gente seja novamente ligado a Ele e tenha uma situação de compromisso. Então Samuel ele mostra para nós, em toda a sua história, que à medida que a arca levou, ele continuou os seus passos, continuou os seus caminhos. E a Bíblia fala, tem um texto aqui que eu quero dizer para os irmãos, que Siló também representa uma palavra profética para a gente. Logo no início, quando Jacó estava para morrer, ele abençoou os seus filhos, e na hora que chega ali para o Judá, ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos. Então ele está dizendo que dentro daquilo que estava sendo profetizado, que esse cetro, que o governo estaria sendo dado para Siló, até que Siló aparecesse. Então antes dele, o Siló representava o reinado. Então, para a gente entender o que ele estava dizendo, é que desde o momento em que Deus estabelece a lei e coloca Davi como rei sobre a terra, porque é claro que antes dele veio Saul, mas a gente entende pela palavra que Saul não foi uma disponibilidade de Deus, não foi Deus que quis que Saul viesse a ser rei, foi o povo que pediu. O povo não quis a direção dele através do profeta, então preferiu pedir a Deus um rei como as outras nações. Então Deus ele coloca Saul, e Saul ele demonstra a sua fragilidade, peca contra Deus e leva Israel ao sofrimento. Mas Deus logo aponta: eis que eu escolhi para mim, para governar a minha terra e meu povo, um homem segundo o meu coração. Então ele escolhe Davi. Então o homem que Deus escolheu foi Davi. Em todo o trânsito da vida de Davi, Deus dirige a nação através deste homem. E este homem então representa Deus na terra, fazendo uma grande obra, um grande governo, primeiro em Judá, depois todo Israel. Ele governa todo o povo do Senhor, todas as 12 tribos. E a promessa de Deus foi: quando chegar Siló, Siló não está aqui sendo referência de um lugar, Siló está referenciando Jesus. Então falando de um governo. Enquanto o Siló físico representa um governo davídico, nós encontramos aqui o Siló espiritual representando Davi, que é o leão da tribo de Judá. Ele que tem o cetro, ele que tem o governo. E a partir dele não haverá outro governo. Então a partir desse lugar que estamos aqui representando
nesse tempo, nessa área física, nós encontramos uma Siló física e nós encontramos uma Siló espiritual que está apontando para aquele que Deus escolheu. Deus escolheu só 2 reis dessa terra. Escolheu o rei Davi e escolheu também o Senhor Jesus. E diz: esse é meu servo em quem me comprazo. Deus teve alegria em escolher Jesus, porque Jesus cumpriu cabalmente toda a sua justiça. E a partir de Jesus, as coisas haveriam de se seguir. Então, irmãos, aqui nós encontramos nesse momento, nesse lugar, nós encontramos esse povo crescendo nesses 369 anos diante de circunstâncias boas e situações difíceis. Mas à medida em que caminhavam para uma direção segura, segundo a direção de Deus, então nós estaríamos contemplando aí, juntamente com eles, pelos olhos das Escrituras, um grande memorial. E por último, a gente pode dizer o seguinte, que em toda a trajetória do povo, agora sem a arca, como é que ficou o sacrifício, como é que ficou o cerimonial judaico? Então a gente percebe que o sacerdote não tinha mais o que fazer, ele podia ir somente até aquele lugar onde estava representado ali o Santo dos Santos, mas lá estava vazio. Então Deus, como vocês viram lá na filmagem, esse sacerdócio espiritual, esse tabernáculo é totalmente destruído. Então ele monta o sacerdócio, mas monta novamente o tabernáculo, e esse tabernáculo então acaba servindo de local espiritual para que possa o sacerdote fazer o seu trabalho. Mas a arca já não estava mais lá dentro. Então assume Saul a história, e à medida em que Saul ministra todos os 40 anos, então ele não quer buscar a arca. Então o rei Davi busca a arca, coloca lá no palácio, aberta para todo o povo, e desse tempo em diante Deus está sendo glorificado com adoração de 24 horas por dia. Então que a mensagem de Siló seja uma mensagem histórica para cada um de nós, para a gente lembrar o que Deus fez desde a saída do Egito até que esse lugar acontecesse, um lugar de repouso, lugar onde foi centro de adoração, centro administrativo, centro de comunhão com Deus. E lembramos também que a vida não parou neste lugar, ela continuou. Então, seja qual for a nossa trajetória, haverá um lugar que a gente vai ter descanso, mas a gente vai ter que levantar e continuar caminhando, não é verdade? Então as nossas vidas estão na mão de Deus e só Ele vai decidir quando é que a gente vai chegar na Siló eterna, que é diante do altar, para estar no verdadeiro tabernáculo, não feito pelas mãos dos homens, mas feito pela mão do próprio Deus, aguardando a gente chegar lá e entrar triunfalmente onde Ele dirá para a gente, né? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isto é legítimo para todos aqueles que fielmente seguiram a carreira cristã. Tá certo, irmãos? Então quem está disposto a caminhar até Siló? Então que a gente siga lá, que possamos estar juntos nessa caminhada. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a oportunidade que nos foi conferida. Glórias a Deus, meus queridos. Espero que você tenha sido ricamente edificado por essa ministração. Bênção pura, né? Glórias a Deus. Amados, eu quero orar com vocês agora, então. Vamos dando encerramento a mais este programa, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero pedir, Senhor, a Tua bênção, uma bênção especial sobre cada lar, cada família que está, Senhor, acompanhando esta série de Israel, Senhor. Que a Tua bênção entre sobre esses lares, ó Pai, que eles recebam, ó Senhor, a bênção dessas ministrações, ó Pai, sejam ricamente abençoados. Ó Deus, te peço um sábado de paz, de alegria, de saúde, de vitória para o Teu povo. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, olha, no próximo, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui e nós vamos, eu, pastor Rogério, vou estar ministrando no Monte Scopus, tá certo? Glórias a Deus. Acompanhe essas ministrações, porque é coisa rica para o seu espírito, para a sua alma. Amém, queridos? E fica aqui meu convite para a Caravana de Israel 2023, se você puder, vamos conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Shalom, shalom, povo de Deus.